Olá e seja bem-vinda ao 8º vídeo da série sobre o editor de textos Vim. Esse vídeo de hoje vai ser um pouco diferente dos outros, tá? A gente vai mais conversar e trocar uma ideia aqui. Bom, o tema é memorização. Como é que a gente faz para decorar tantos comandos, né? Você já deve ter percebido que o Vim tem uma infinidade de comandos, a gente só viu alguns deles. Tem muitos, muitos mais, né? E como é que eu faço para memorizar tudo isso? O que eu fiz para decorar esses comandos? Talvez você aí, me vendo utilizar o Vim, esteja pensando, nossa, a memória do Márcio é excelente, né? Como é que ele faz para memorizar tudo isso? E a verdade é que a minha memória é muito, mas muito ruim. Muito ruim. É péssima. Quem me conhece pessoalmente sabe que a minha memória é horrível. Então, como é que eu faço? Né? Como é que eu fiz para memorizar tantos comandos? Como é que eu faço para estar sempre aprendendo novos comandos no Vim? Bom, vou mostrar algumas técnicas aqui que não servem só para o Vim. Na verdade, eu utilizo ela para outras ferramentas também. Como, por exemplo, com o Git, com a Shell do Linux, e para outras ferramentas que eu preciso memorizar, algum atalho, alguma coisa desse tipo. Beleza? Bom, então a gente vai falar sobre 3 coisinhas. A primeira delas é mais específica do Vim mesmo, que é os atalhos do Vim são, né, para quem conhece o básico de inglês, já deve ter percebido que muitos dos atalhos são basicamente a primeira letra de alguma palavra em inglês equivalente, né? Então, por exemplo, se eu quiser entrar no modo de inserção, o Insert Mode, que tecla que eu aperto? O I, certo? Se eu quiser adicionar um caractere na frente do cursor, eu aperto o A. Talvez algumas de vocês tenham percebido que seria equivalente, talvez, à palavra append em inglês, né? Para quem trabalha com programação aí já deve conhecer o termo append, né? Então, tem outros atalhos, como por exemplo, lembra que a gente percorreu palavra a palavra? Palavra em inglês é word. Então, como é que a gente faz para percorrer palavra a palavra? A gente pressiona o W. Tem outros comandos, por exemplo, eu quero voltar, né? O contrário do word, né? O contrário do W. Eu quero voltar a palavra. A gente pressiona o B. Talvez você consiga associar aí B com before, né? Uma forma aí de antes. Outros comandos que daria para fazer esse tipo de associação é, por exemplo, lembra quando a gente fez para encontrar um caractere na linha? Era o F, certo? F talvez você consiga fazer uma associação aí com find. E quando a gente estava fazendo uma pesquisa com a barra, como é que a gente fazia para ir para próximo? A gente pressionava o N, né? Em inglês, próximo é next. Então, dá para fazer algum tipo de associação desse tipo. Outro tipo que dá para tentar, às vezes, chutar e muitas vezes você acerta, é o contrário. Então, eu quero, por exemplo, fazer o oposto do N minúsculo. É o N maiúsculo. Lembra? Com N minúsculo eu vou para frente, né, na minha busca, e com N maiúsculo eu vou para trás. Existem alguns cenários onde isso é verdade. Então, por exemplo, quando eu vou fazer o F, tem o F minúsculo e o F maiúsculo. E normalmente é comum, não normalmente, mas é comum acontecer isso de ter o comando em minúsculo e o maiúsculo. Mas tem várias exceções, né? Então, o I maiúsculo vai inserir lá no começo. Não tem tanto a ver com o I minúsculo, né? Os dois são alguma forma de insert, mas você vai ter que memorizar isso de alguma forma, né? Fora comandos que eu, pelo menos, não consegui encontrar algum significado. Por exemplo, T. T eu simplesmente decorei, eu não sei qual que é, com que palavra associar o T. Talvez tenha, mas nunca associei. E tem vários outros comandos que eu não vou ter muito como associar, né? Ponto e vírgula, vírgula. Como é que eu vou associar isso com uma palavra, né? Não vai dar. Bom, então, para esses casos, como é que eu faço para tentar memorizar? A primeira forma que eu tentei foi uma técnica que muita gente utiliza e para muita gente funciona. Por isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Para mim, particularmente, não funcionou. Eu vou falar um pouquinho por quê. Mas eu resolvi apresentá-la para você porque talvez para você funcione. Conheço muita gente que usa e diz que funciona muito bem. Que é as famosas cheat sheet. Ou, em bom português, cola. Uma cola mesmo. Então, existem várias dessas cheat sheet aí você pode jogar Vim
Sheet no seu buscador favorito aí, você vai encontrar várias dessas colinhas por aí. O que tem aqui? Basicamente uma representação do teclado com os principais comandos do Vim. Então, para algumas pessoas, isso funciona muito bem. A pessoa imprime isso, deixa ali perto do computador ou salva em algum lugar no computador e, quando está com uma dúvida, vai lá e consulta essa folhinha. Para mim, particularmente, eu tentei fazer isso e não funcionou muito bem não. Eu tentei mais de uma vez fazer isso e para mim é um pouco confuso, tem muita informação, eu não me dou muito bem com esse tipo de coisa não. Mas talvez valha a pena experimentar e ver se você se adapta a esse modelo, beleza? Bom, se eu não uso isso aqui, como é que eu fiz para memorizar e como é que eu faço para continuar tentando memorizar tantos comandos? Bom, eu sou uma pessoa bem analógica. Eu gosto de ler livro em papel, eu gosto de ler revista em papel e, por incrível que pareça, eu evito até um pouco de tecnologia. Então, embora eu trabalhe com desenvolvimento de software, é um pouco irônico, mas enfim. E como é que eu faço para decorar coisas desse tipo? Eu uso um post-it. Né? Se você trabalha com desenvolvimento de software, provavelmente você deve ter um monte de post-it aí, né? Desenvolvimento ágil, o pessoal adora post-it, cola post-it para tudo quanto é lado. E é isso que eu uso. Eu simplesmente, quando eu vejo algum comando novo que eu acho bacana e que eu olho o comando e falo, vixe, não vou decorar esse negócio, eu simplesmente escrevo do meu jeito, com as minhas palavras, né? Como é que eu faço para executar aquele atalho e o que ele faz. De um jeito bem simples mesmo, assim, com as minhas palavras, do jeito que eu sei que eu vou lembrar o que significa aquilo lá. E eu pego esse post-it e colo no meu monitor, ou algum lugar ali perto do meu computador. Eu costumo não deixar muitos post-its desse tipo colados perto de mim. Deixo uns 3, 4 no máximo. E eles estão sempre ali na minha visão periférica, estão sempre me lembrando. E sempre que eu tenho oportunidade, eu utilizo algum desses comandos que eu estou tentando memorizar. Com o tempo, eu começo a perceber que eu estou executando aquele comando sem olhar para o post-it mais. Simplesmente saio fazendo o comando. E é nesse momento que eu percebo que eu memorizei. Quando eu me sinto à vontade com o comando, eu pego aquele post-it e tiro. E, com o tempo, vou trocando. Então, tem sempre alguns post-its ali com novos comandos, me lembrando de aprender alguma coisa nova o tempo inteiro. Seja de Vim, seja de Git, seja na shell do Linux, seja qualquer coisa que eu estou tentando aprender e que exija algum tipo de memorização. Para mim, isso funciona super bem. E eu conheço várias outras pessoas que também utilizam essa técnica e funciona muito bem. Bom, era só isso que eu tinha para falar com você hoje, né? Você vai ter que, de alguma forma, se você quiser se aprofundar no Vim, você vai ter que memorizar algumas coisas, e eu espero que essas técnicas te ajudem um pouquinho, beleza? Era só isso que eu tinha para falar com vocês hoje, então até o próximo vídeo.